Agora vai. Calma aí. Tem alguém ao vivo aí? Deixa eu virar a câmera aqui agora. Foi. Agora sim. Agora vai. Tá ajeitando aqui as coisinhas. Foi, dá pra ver a gente? Parando pra ouvir. Ao vivo é um pouco legal. Vocês estão conseguindo ouvir a gente aqui direitinho também? Tá tudo certo? Vocês dois cabem, né? A gente tá difícil de caber aqui. Não, a gente tá agarradinho também. Estamos escutando pedacinho minúsculo. Pegar um pouquinho pra trás, pra ver se cabe todo mundo. Aí, agora foi, agora tá legal. Dá todo mundo também direitinho vocês. Sejam bem-vindos ao nosso Papo Empreendedor, Alexandre e Edgar. Muito bem-vindos. Nós estamos muito felizes em receber vocês aqui. Ah lá, tem mensagem ali falando que estão com saudade de vocês. Quem? É minha mãe. Aí eu Oi, Rose! Saudade de vocês mesmo, muito tempo. Eu conheço a Alessandra já tem 20 anos. Poxa, muito tempo, né? Você que tá ficando velho, eu não. Eu não. Eu continuo novinha. Tô com 18 ainda, pô. Eu tô com 18, nada a ver, né? Mas sejam bem-vindos, nós estamos muito felizes em recebê-los aqui. Ficamos muito impressionados com um pouquinho da história de vocês que você nos contou. E agora nós queremos saber tudo. Só fechar a porta aqui, porque eu tô com a criança aqui do lado, ouvindo as coisas na altura. Laura, baixa um pouquinho, por favor. Acho que ela pega o fone? Não, não pode ser fone. Pronto, agora ficou melhor. Então, para começar, nós gostaríamos que vocês se apresentassem. Quem são vocês, de onde vieram, como vocês se conheceram, quanto tempo vocês estão juntos. Deixa a Edgar falar. Bom, prazer a todos aí. Eu sou o Edgar, né? Tenho 34 anos. Eu e a Alessandra, a gente está casado, já vai fazer 11 anos agora, mas junto nosso relacionamento já vai para 14 anos, né? Relacionamento e tal. Foi tudo muito rápido, a gente se conheceu. Dentro de 2 anos, eu acho que a gente se casou, né? Graças a Deus, Deus abriu muitas portas para que pudesse acontecer o nosso casamento, pessoas nos ajudaram, e foi isso, né? Vou deixar a Alessandra se apresentar agora um pouquinho, falar um pouquinho dela. Gente, eu tô com uma rinite, desculpa. Eu sou a Alessandra, né? Somos dois. Não tô sozinha nesse papo. Eu sou a Alessandra, tenho 36, né? Nunca sei quantos anos eu tenho. 36 anos. Peguei ele para cuidar, porque estava precisando que eu cuidasse dele, né? Mais novinho. Não sei se eu consegui, mas estou tentando até hoje, né? A gente se conheceu na igreja, na Igreja Memorial, na Batista Memorial. Na verdade, não, foi numa festa. Ele já me conhecia da Assembleia de Deus do Rocha, que ele foi da Assembleia de Deus do Rocha, eu não o conhecia. E aí ele chegou para conversar, porque ele era uma pessoa muito carente e tal, assim, mais ou menos. Aí um amigo nosso nos apresentou, acabou que a gente se encontrou aqui no Catarina também. E aí ele demonstrou interesse, tal, me enganou um pouco, que disse que era jogador de futebol e tal, e no final não foi nada disso, né, gente? Aí ficou engordou um pouquinho, aí agora ele está emagrecendo de novo. Mas foi desse jeito. E aí a gente começou a conversar, como ele falou, foi tudo muito rápido, né? A gente começou a namorar e já marcamos casamento logo por pouco tempo. E estamos aí juntos até hoje, construindo, né? Tanto na parte emocional, como na parte financeira, como na parte de casal mesmo, né? Porque depois de 7 anos de casado que a gente começa a se ver e se conhecer de verdade, porque até então tudo é muito flores, assim, né? Calma que vocês chegam lá. Porque a gente já tá muito ligado, então a gente vai fazendo as coisas, assim, de qualquer jeito, e às vezes a gente acaba tendo que reaprender muita coisa que a gente vai deixando de lado ao longo do relacionamento, né? Então é sempre uma construção, independente da quantidade de anos que você tenha. Acho que quanto mais anos, mais construir você tem que construir, né? Como casal, assim. Abrir mão de muita coisa, engolir muita coisa, e etc e tal, né? É verdade. Deixa eu perguntar, você botar alguma coisa? Pode botar. Antes de vocês juntarem a empresa de vocês, André tem quantos anos? Tá baixo, não tô conseguindo ouvir direito. Quantos anos de empresa que vocês têm?
anos de empresa. Hoje a gente já vamos completamos 4 anos agora em agosto. A gente ficou por volta de 3 anos, mais ou menos, sem estar como empreendedor mesmo legalizado, né? Porque no início tudo é muito difícil e os custos de uma empresa hoje é alto, né? A gente sabe que é um custo muito alto, leva uma boa parte da nossa lucratividade. E a gente demorou um tempo para fazer isso, até que foi praticamente obrigatório, né? Então, hoje, como empresa mesmo legalizada, a gente está... Eu fiquei 3 meses só... Nem 3 meses acho que eu consegui ficar no meio. Eu precisei sair do MEI e ir para microempreendedor, né? É o micro? Não, a gente não é MEI. É outro... Eu esqueci o nome, gente. Passamos para o acima do micro, né? Porque foi necessário, por causa das máquinas de cartões, né? Então, no faturamento, e a gente precisou fazer essa mudança. Segundo o meu contador, a gente tem muito medo, né, de fazer essa mudança, de sair do micro. A gente recebeu até algumas falas de algumas pessoas, por que vocês não continuam, não montam um CNPJ e tal? Mas ele falou assim, Ale, quando você está crescendo e você tem medo de passar de um plano para o outro, né, de um nível para o outro, isso indica que vocês estão crescendo. E a forma de vocês demonstrarem que vocês estão crescendo é essa mudança de CNPJ, né, de migrar os CNPJ, assim. E aí eu comecei a ter uma visão diferente, porque até então essa coisa de ser legalizado assustava muita gente, né, por conta dos custos mesmo, que são muito altos mesmo. Deixa eu falar uma coisa, vocês trabalhavam com o que antes? Eu me recordo que a Alessandra, você chegou a fazer faculdade, não fez? Isso, eu fiz serviço social. Quando eu terminei serviço social, eu estava trabalhando no plano de saúde. Então, eu tinha uma renda boa que era até um pouco maior do que o próprio serviço social pagaria. Então, eu fui meio que continuando nisso, fiquei 10 anos. Aí saí, recebi uma proposta para ir para Fernandes Figueira, lá, né? Eu trabalhava com pesquisa clínica por ser assistente social. Fiquei lá 3 anos também, né? A Laura tinha 1 ano, a Laura foi para lá com 1 ano. Eu engravidei na minha segunda filha, e como eu era bolsista, eu acabei precisando sair de lá, porque eles não ficam com bolsista. Eu poderia ter voltado depois, de repente, se tivesse tido uma oportunidade, mas diante das mudanças que aconteceram na nossa vida, eu acabei ficando em casa com as meninas, né? E aí ele trabalhava trabalhava numa van, e isso não é que era um problema, assim, para ele em si, mas ele se sentia um pouco envergonhado por trabalhar na van, né? Porque a minha família tem muita gente que estudou e tal, então ele queria meio que corresponder também à faculdade que eu tinha feito, né, algumas coisas que eu tinha, que tinha, assim, né, ao longo da nossa trajetória. E aí, sempre querendo uma mudança, alguma coisa que acontecesse diferente para ele, embora ele ganhasse mais do que muito assalariado, ele ganhava muito bem. Então, assim, ainda trabalhava como garçom, então, assim, trabalhava pra caramba, nunca faltou nada pra gente, assim, mesmo ele não tendo faculdade, não tendo... Ele nunca deixou faltar nada, nunca faltou nada assim pra gente em casa. Eu sempre fui um cara assim que sempre batalhou. Eu sempre falei pro pai dela que ela sempre gostava de A10 quando a gente namorava, né? Eu falei, só pode deixar que a caixa de A10 nunca vai faltar em casa. Meu pai cobra isso ele até hoje. Você já comprou a caixa de A10 pra ela? E ela parou de tomar. Parei de tomar. Muito açúcar, né? Aí eu sempre fui um cara muito trabalhador, sempre tive isso comigo, sabe? Dignidade, ter cabeça erguida para poder levar o seu sustento para casa, né? Sem passar perna em ninguém, sem fazer nada de errado. E eu sempre trabalhei na Júnior. Até minha juventude eu tentei ser jogador de futebol, viajei um monte de lugar, joguei um monte de lugar, só que chegou aos 22 anos todo arrebentado, aí eu tive que parar. Parei, logo em seguida entrei trabalhar nas vans, né? Que um amigo meu me deu uma oportunidade de trabalhar. Não, um detalhe, é que antes da van, que é uma coisa importante porque a gente faz hoje, ele trabalhou como entregador de farmácia aqui no Catarina. Ele trabalhava com bicicleta, fazia entrega de bicicleta. O som tá meio estranho pra mim. Aumentou? Tá dando retorno. Calma rapidinho que eu vou consertar aqui. Voltou, tinha dado uma travada. Antes dele trabalhar na van, foi importante um trabalho que ele teve antes, que era um trabalho que ele ganhava pouco, mas foi um trabalho muito, muito importante para o que ele faz hoje, que foi quando ele foi entregador de farmácia aqui no Jardim Catarina. Então ele conhece todo o Jardim Catarina de cabo a rabo. Conhece tudo. Então, isso, vou falar mais pra frente, por que isso foi importante hoje na empresa que a gente tem, ele ter passado por esses momentos. E aí, quando eu voltei, que eu deixei de jogar futebol, justamente eu trabalhei em 4 a 5 meses numa farmácia,
Aí lá eu já conheci a Alessandra, era magrela, né? Magrinha, pedalada. Gente, um abdômen definido, gente. Coisa linda, só cabeça e orelha. Eu digo pra ele que eu melhorei muito ele, eu dei uma engordadinha nele e ficou mais caprichado. Aí na Van eu fiquei trabalhando 8 anos, até a nossa filha nascer, né? Mas aí eu sempre, final de semana, eu trabalhava como garçom. Eu trabalhei também uns 4, 5 anos num buffet, né? Que virava noite, às vezes era Ano novo, né? A gente Ano não novo, chama Natal. Eu sempre prezei assim, não, meu irmão, tem que deixar dispensa na minha casa, não pode faltar nada para minha família. Então, eu trabalhava. Aí, falando assim, agora tem um passarinho para alimentar, não pode faltar dinheiro. Então ele Às se vezes virava. a gente tinha sábado ou sexta, tinha alguma coisa marcada, do nada do buffet me ligava porque sabia que eu tinha horário, né? Que eu Consegui organizar consegui para poder ir. para poder sair. Então, às vezes, 2 horas, ó, tem um evento na Barra da Tijuca, 6 horas da tarde, preciso de você. Então, se eu tivesse algum casamento, alguma coisa marcada, ela sabe que eu largava para trabalhar. Eu falava, ó, primeiro o sustento da nossa família, isso, aquilo. E aí, com o tempo, veio essa oportunidade. Calma, que eles vão perguntar mais alguma coisa. Eu sempre trabalhei, né? Pô, a gente chegava em Manilha para trabalhar na Van, 6 horas da manhã. Aí, às vezes, eu saía da Van 2 horas da tarde para um evento na Barra, Recreio, onde quer que fosse. Às vezes, chegava 3 horas da manhã Voltava para mim. e voltava para a Van direto. Ele dormia em pé. Até hoje ele dorme acordado, né? Então, ele tem essa coisa, tipo assim, mas quando era essa época, nossa, dormia muito bichinho, assim, quando tinha oportunidade, ele tava dormindo. Podia ser em pé, de olho aberto, ele dormia. Dormia pra caramba, assim, cansado, né? Aquela coisa do cansaço, apagado, assim. Acho que vocês vivem isso aí também, né? Pela olhada aí, né? Tem muito de dormir 2 horas, 3 horas por noite, era direto, assim. O Daniel aqui também, vai dormir 3 horas. Isso eu levantando para poder chamar ele para dormir, porque senão ele fica. Deus ajuda quem se madruga, não é verdade, Edgar? É verdade, isso aí eu sempre falo. Deus ajuda quem Disposição e fé a gente tem que ter para poder trabalhar. Até você ver o sonho realizado é muita luta, né? Muito trabalho, né? Ou de repente, para muita gente, é do nada, mas só quem está plantando já há muito tempo sabe o quão de repente foi, né? Eu tava pensando exatamente isso, né? Tipo assim, eu fiquei imaginando mais ou menos como começaria essa história, né? E a gente sempre vê, tipo assim, casais que tiveram sucesso começando a partir da dificuldade, não tem jeito, né? Sempre tem alguma coisa que despertou uma necessidade ou um problema que você vai ter que ter uma mudança radical na tua vida, né? Então, assim, acho que muita gente de sucesso começou a partir de dificuldades, né? Ou alguma necessidade específica, assim, para ter um crescimento para aquele momento, né? Geralmente a parte financeira. Eu estava vendo uma matéria, o pessoal postou que tinha uma música, uma banda, meio infantil até, que estourou e fez muito sucesso no mundo todo, né? Mas aí, antes dessa música estourar, essa pessoa já tinha lançado umas 30 músicas, 40 músicas antes. É uma música foda. Né? Aí, do nada, né? Foi do nada. Do nada, mas essa pessoa já compôs um monte de música antes, né? E aí você está aqui assim, pô, do nada essa música aparece, do nada a pessoa tá rica, do nada. Mas só a pessoa que estava escrevendo, compondo, trabalhando, madrugada, de manhã cedo, do meio feriado, sabe o quão do nada foi, né? Quão sofrido foi esse do nada, né? As pessoas assim, pô, do nada esse negócio aconteceu, né? Assim, sem luta, sem vitória, né? É verdade. Você que já fez faculdade, né? Porque foi a única de nós aqui que já fez, acho que você já não fez depois, né? Faculdade. Você tem alguma frustração em relação a ter feito e não ter seguido a carreira? Porque a gente conhece muitas pessoas que já fizeram e falam, poxa, eu estudei durante anos, dediquei a minha vida e acabei não seguindo aquilo. Algumas pessoas ficam meio frustradas e hoje outras estão vivendo outras coisas, estão vivendo, né, um futuro completamente diferente daquele e estão super de boa. Mas algumas outras pessoas elas ficam frustradas por não terem seguido a carreira. Já me perguntei muito isso. E já perguntei muito para Deus, queria entender o porquê de eu não ter me encaminhado, assim, porque a área de serviço social, você entra num concurso, né? Ou você, literalmente, você entra por QI. É quem indica, né? Então, assim, eu até tentei, né? Muitas vezes eu tentei, eu cheguei a pagar concurso, eu paguei uns 3 concursos que foram anulados, é uma coisa assim, louca. E aí eu cheguei um tempo que, só que eu também tinha algumas vontades, né? Eu sempre tive vontade de ter uma marca no mercado, eu sempre lidei bem com essa coisa do público, né? Desde a igreja,
de estar lidando com vendas, então sempre tive essa facilidade. Eu fiquei, talvez assim, eu queria ter entrado na área, mas hoje em dia eu não penso mais desse jeito. Porque hoje em dia eu consegui enxergar outros caminhos, né, que me levem a talvez até uma rentabilidade maior. Né? Algumas coisas assim, da profissão em si que eu paro, olho e penso, falo assim, caramba, eu não concordo com algumas coisas também, hoje, tanto quanto eu concordava antes. Então, assim, já tive frustrada, vamos dizer que eu não tive, porque chegou nos meus 30 anos eu tive uma crise, né? Tipo assim, eu passei por uma crise, assim, emocional, literal. Falei assim, caramba, eu achei que com 30 anos eu fosse estar estabilizada, eu fosse ter uma casa, eu fosse, né? E aí eu comecei a olhar até para algumas pessoas da minha família mesmo que tiveram um estouro financeiro com quase 40, né? O caso do meu tio Cláudio, assim. Então, é um sinal de que ainda tem tempo, né? Sempre há um tempo de começar e de recomeçar. Então, hoje eu não me sinto mais dessa forma, não sei nem se eu tenho vontade mais, assim, em si, de trabalhar na área. Claro que Deus pode mudar a história e trazer uma boa oportunidade lá na frente, eu não estou me negando isso. Mas hoje o nosso foco é crescer dentro do que a gente está fazendo, né? Porque eu trabalhei em pesquisa clínica, depois a gente teve uma outra oportunidade que eu fui convidada para participar de uma outra coisa com a parte financeira. Cheguei aí já era como assistente social, mas também não aconteceu, então é engraçado esse negócio que eu fui para lá, não aconteceu. Mas lá eu aprendi algumas coisas, né? Nessa situação lá, eu até convidei uma pessoa para ser sócio da gente. E essa pessoa virou para mim e falou assim, a sua empresa é lucrativa? Aí eu falei assim, não, nesse momento não, porque a gente não do jeito que você imagina que tem que ser, porque ela fazia a gente sobreviver, né? E ele falou assim, não, então não me interessa. E a sua empresa não me interessa, porque não tem lucro. E hoje, o olhar das pessoas em relação... Menos de um ano, né? Um ano depois, exatamente um ano. Um ano depois, tudo mudou. A visão dessas pessoas começaram a mudar em relação a essas coisas. Então, cada momento que a gente passa na nossa vida, foi um mês que eu fiquei lá. Mas em um mês, eu aprendi muita coisa naquele lugar, né? Então, que não foi para a área que eu fui, mas que serviu para a área que eu estou hoje, que a gente continuou, né? Então, eu acho que é um crescimento. Por onde você passa, você tem que crescer e tem que capturar alguma coisa que te alimente para o futuro, né? É verdade, com certeza. E conta pra gente como tudo começou. Como que começou a empresa, de onde é que surgiu? Começou da dificuldade, né? Como eu falei antes. Quando eu engravidei da Maitê, né? Eu estava muito bem lá no serviço que eu estava, né? Eu tinha uma boa renda, eu ganhava bem. Eu tinha um valor, assim, considerável, né? Para a renda do brasileiro hoje, eu ganhava relativamente bem. Então, quando eu engravidei da Maitê, eu comecei a ver as coisas começando a mudar ali, porque a gente meio que sofreu alguns preconceitos, porque a gente estava engravidando, né, da nossa segunda filha, não tinha casa, né, não estava num trabalho que eu tinha carteira assinada, porque a visão das pessoas hoje é que realmente você precisa de uma carteira assinada para você conseguir ser alguém na vida, né? Então você precisa ter uma carteira assinada, e ao longo da vida eu ouvi muito isso, assim, não, a gente tem que ter uma segurança, tem que ter uma segurança. Então, assim, no plano de saúde, eu pagava o meu INSS lá separado, ele já não pagava nada dele lá. Então, eu já tinha essa coisa de pagar. Tanto é que quando eu engravidei da Maitê, mesmo não estando trabalhando de carteira assinada, eu tive direito ao auxílio maternidade, porque eu fazia esse pagamento. Então, eu acho isso muito importante, né? Pelo menos você se garantir com o mínimo, né? Com alguma coisa. Então, a gente não ficou desprovido. Mas, quando a gente engravidou, eu descobri, eu descobri certinho com um mês, foi uma coisa muito louca. Mas eu só falei no meu trabalho com 3 ou 4 meses. Então, de 4 para 9, eu tive pouco tempo para me organizar. E aí, diante das coisas que a gente vinha passando, né, tipo assim, a nossa casa só tinha um quarto, a gente acaba, tipo assim, eu morava com a minha mãe, então você tem alguns embates, algumas coisas que acontecem, e eu já queria sair, né, com o Edgar, falei, Edgar, a gente tem que ter a nossa casa, porque querendo ou não, a casa é dela, as regras são dela, então muita coisa você tem que se resguardar, de não falar, né, e tal. Então, quando a Maitê veio, isso foi um start pra gente fazer valer tudo aquilo que a gente tinha vontade de fazer e por comodismo a gente não fazia. Então, as coisas, assim, tiveram que piorar pra gente poder... Eu falo que ele, assim, é mais acomodado. Então, quando tudo isso aconteceu, eu falei para ele, é agora ou nunca. Agora ou vai ou racha. A gente precisa ir. E, assim, a gente começou a ouvir muitas coisas ruins, infelizmente, das pessoas, como se a gente fosse, assim, um casal de 12 anos engravidando, né? Então, essas coisas começaram a me deixar muito entristecida, eu fiquei, assim, até um pouco deprimida em relação a isso.
Só que nesse período que eu engravidei, eu coloquei na minha cabeça que a gente tinha que se organizar até a Maitê nascer. Alguma coisa tinha que acontecer ali. E muitas vezes eu chorei falando para Deus, falei, Senhor, se a gente engravidou, o que o Senhor tem pra gente? Porque tá muito louco isso que a gente tá vivendo agora. Né? Tanta gente falando tanta coisa, desacreditando até que ele conseguiria sustentar a gente, né? Então, foi um momento que ele ficou muito mal, assim, porque ele falou assim, poxa, Alessandra, nunca faltou nada. É claro que a gente precisou de alguma ajuda financeira, a minha mãe sempre me ajudou, nunca deixou faltar nada, a mãe dele, só que nunca faltou nada na nossa casa, por conta da gente ganhar menos ou ganhar mais do que outras pessoas. Então, assim, a gente sempre teve roupa, nunca faltou roupa, nunca... Então, não faltava, a gente não entendia o porquê que a gente estava recebendo tantas coisas ruins naquele momento, e um momento tão, assim, especial para mim, né? Então, foi um momento, assim, muito difícil de ouvir certas coisas das pessoas até que a gente amava em relação a esse momento da gente. Porém, eu fazia massagem, né? Porque eu tive diabetes gestacional, e a menina chegava muito transtornada, às vezes lá, entristecida pelas coisas que eu tinha ouvido. E essa menina evangélica, e um dia ela foi, acho que foi o que mudou toda a minha visão, foi a fala dessa menina. Que ela virou para mim e falou assim, Alê, Deus também é Deus que fecha corações. Então você não fica assim, preocupada com isso, porque a gente bota tudo a culpa no diabo, e nem sempre dessa forma. Deus também fecha corações para que a gente saia da nossa zona de conforto. E aquela palavra que ela me deu trouxe uma outra visão para minha vida, assim. Eu cheguei em casa diferente, né? Eu chorava toda noite, gente, era uma coisa muito doida. Mas aquilo trouxe uma visão diferente daquele momento, né? Que eu estava chateada com as pessoas, entristecida, e naquele momento veio um perdão no meu coração. E eu coloquei no meu coração, falei assim, eu vou sair desse momento que eu tô com honra, eu não vou sair da casa da minha mãe brigada com ninguém, eu não vou sair chateada com ninguém na minha família, do meu trabalho, porque falaram que eu não iria voltar a trabalhar. Não, você não vai voltar a trabalhar. Então, assim, eu já saí com várias falas de derrota. Tipo assim, você vai perder o emprego, você vai... eu tinha passado mal na minha primeira gestação, você vai perder... Você tem chance de você morrer, porque você tem diabetes gestacional, tem asma. Então, foram muitas palavras, assim, de derrota sobre mim naquele momento. E eu não aceitei, eu falei, Senhor, não pode ser dessa forma, não pode ser desse jeito, eu não quero isso pra minha vida. E aí, quando a fala da Núbia, que ela trabalha até ali no Rocha, quem quiser ir lá procurá-la, ela é maravilhosa. Além da parte estética, ela faz uma parte mental muito boa. Então, nessa fala dela, ela trouxe um avivamento pro meu coração. Ela foi usada mesmo por Deus ali. E ali tudo começou a mudar. Né? A minha sogra, do nada, assim, isso foi do nada, literalmente, né? Do nada de Deus, né? Ela virou pra ele e falou assim... Ele já estava assim, muito cansado na van, ele tinha tido um episódio na van lá que foi um outro motorista que empurrou o motorista dele, que era um idoso, praticamente no meio da rua, ele perdeu a cabeça, acabou até batendo nesse rapaz, e ele falou assim, Alessandra, não dá mais para mim. Se eu estou nesse nível de estresse, eu não tenho mais condições de ficar naquele lugar, porque eu lido na rua, eu trabalho na rua, se eu ficar estressado dessa forma, então assim, eu já estava muito estressado de trabalhar tanto, né? Eu falei, então, vamos ver alguma outra coisa. Se você quer sair, você sai. A gente sempre se apoiou muito assim, dessa forma. Você sai, só que o que vai ser daqui por diante? Alguma coisa tem que acontecer. Né? Porque você fez o segundo grau, não estudou mais, fez um curso técnico, e como estava trabalhando, foi ficando de lado. Então, alguma coisa tem que acontecer. A gente começou a orar nesse sentido. E aí, do nada, minha sogra vira para ele e fala assim, o rapaz aqui da loja, aqui da frente de casa, um ponto, né, muito bom, que é o ponto que a gente tem, tá querendo passar em loja, ele não quer mais trabalhar. E aí ele ficou alucinado, ficou transtornado. Não, vamos lá, porque ele já é desse, né? Se ele cismar com o negócio, ele me bota maluca. Ele me bota louca. São dois, né? Aí eu falei, tá bom, Edgar, então vamos lá. Porque a gente já tinha sofrido um problema com o carro, então não deixava mais ele resolver nada sozinho, né? Então eu falei, não, eu vou lá porque eu tenho que raciocinar, porque ele fica emocionado, quer resolver as coisas e acaba às vezes não ouvindo o que precisa ouvir. Aí conversamos com o rapaz, ele falou assim, não, eu quero passar, mas eu tô com pressa de passar, porque eu preciso do dinheiro, eu não quero mais, eu tô com minha diabetes a 400 e eu tô passando muito mal, eu não quero mais ficar aqui. Aí a gente, não, já tem mais gente, aquele papo de vendedor, né, Daniel, que a gente tem, já tem mais gente querendo ver, que não sei o quê, aí ele fica mais transtornado ainda, ele acha que o mundo vai desabar. Eu falei, cara, a única solução que eu tenho eu não tenho esse dinheiro, era um dinheiro considerável, eu não tenho esse dinheiro, a única coisa que eu posso fazer é ver se meu avô ajuda a gente. Vou falar com ele. Aí liguei pro meu avô na mesma hora, meu avô, tipo assim, é um cara muito doido, porque ele é um cara muito pé no chão, mas assim, todos os netos, filhos, pessoas que precisaram de ajuda dele, financeira, ele sempre fez questão de ajudar, desde que você pague. Se você não pagar, nunca mais você tem.
dele nada, né? Se for R$100, você pediu emprestado, não pagou, ele não te empresta mais. Então, ele fala assim, se você não pagou 100, tu não vai pagar 1.000. Né? Então, na cabeça dele é assim, ele era o cara que negociava com a palavra dele, não tinha negócio de papel, de nada disso. Até hoje ele fala, não é mais desse jeito, não funciona mais assim. Mas aí ele falou assim, na época ele falou assim, mas Edgar, tem certeza disso? Edgar que vai ficar na frente e tal. E aí eu falei pra ele, vô, olha só, eu ainda tô trabalhando, o dinheiro que a gente ganha da loja vai ser pra gente poder manter a loja e pagar o senhor. E o dinheiro que eu vou receber do trabalho, eu vou sustentar a casa. Então, tipo assim, a gente não começou do zero, né, sem nada. Então, foi um pouco mais fácil pra gente, porque a gente teve uma renda, e aí faltavam 5 meses para a Maitê nascer. Foi em agosto, né, ela nasceu em fevereiro. Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Então, eu falei assim, Edgar, a gente tem que pagar meu avô em 5 meses. Em 5 meses era o objetivo que eu tinha no meu coração de pagar ele. E assim foi feito. A gente não tirava dinheiro nenhum da loja, era só para pagar ele. Tudo que ganhava, que entrava, foi para pagar ele. Só que a loja estava muito ruim, gente. Assim, ruim no sentido do que é hoje, né? A gente olhando antes e depois, a gente vê que estava muito ruim. E assim, Deus abençoou a gente de uma forma assim, maravilhosa. Edgar é muito simpático. Ele trabalhou na farmácia, então ele conheceu Catarina inteira, então ele criou um diferencial para a loja. Foi criado aqui também. Foi criado, conhece todo mundo que passa, Edgar, que não sei o quê. No início, os clientes quiseram criar problema pra gente, assim, mudou o dono, não vai ser mais a mesma coisa e tal. Algumas pessoas criaram essa situação, mas outras começaram a nos abraçar, porque a gente manteve os funcionários, a gente não mudou o nome, a gente achou que isso ia ser uma coisa muito importante para o momento, não mudar as características da loja, né, só mudou o dono, mas a loja em si, porque visualmente as pessoas têm essa mania, né, tipo assim, mudou o visual, mudou a aparência, mudou tudo, e não é bem assim. Então, naquele momento, a gente escolheu ficar com tudo igual, pegamos os clientes de 1 a 1 do telefone do rapaz para o nosso telefone, né? Foi cansativo, ele deixou o celular um dia inteiro, né? Passei um dia inteiro pegando os clientes, porque ele queria ficar com o número dele, a gente deixou ele ficar com o número dele. E a gente começou esse trabalho, eu pesada, no início conseguia vir um pouco com ele, hoje muito menos, ele trabalha mais sozinho, já aprendeu, né? Trabalhar mais sozinho, às vezes nem quer que eu vá lá, que eu chego já olhando, se tá sujo, se tá limpo, sabe, não sei o quê, ele me manda embora. Mas, naquele momento, tipo assim, a parte de negociação, eu acho que foi importante, assim, a minha presença, exatamente diante dessa emoção dele, que ele tem, né? Então, hoje ele tá na parte mais ativa e eu fico mais na parte pensante, assim, do que pode ser melhorado. Filha, dá licença. Laura se aproveita quando eu tô em alguma coisa assim, ela começa a pegar um monte de doce para comer, para eu deixar ela comer, entendeu? E aí, nessa parte logística, eu conversei, né, com meu avô, como falei, né, e ele acabou liberando dinheiro pra gente, foi tudo muito rápido, assim. Só que a gente achou que o dinheiro que a gente ia ganhar ali meu avô emprestar, ia ser ótimo para começar. Só que como é que compra o material? Ainda faltou dinheiro, né? Minha mãe me emprestou mais um pouquinho. Então, assim, foram pessoas que nos ajudaram. A gente chegou a ouvir depois assim, só conseguiu porque algumas pessoas ajudaram. Gente, quando alguém te empresta um dinheiro, o dinheiro não se faz sozinho. Você tem que trabalhar e fazer ele girar. Então, assim, a gente conseguiu o dinheiro emprestado, assim, como se não fosse com a família, seria no banco, mas o dinheiro não se rodou. Ele precisou trabalhar e viver. E desse trabalho, Edgar não tinha vida. Tipo assim, começou como a gente tinha pouco dinheiro na mão, né, poucos recursos na mão, ele todo dia tinha que ir para a rua. E uma coisa importante que a gente fez foi a gente não comprar prazo, porque a gente entendeu que a gente poderia se enrolar nesse momento. A gente escolheu 2 coisas específicas: pagar funcionário no dia, para a gente não ficar devendo funcionário, que para a gente era prioridade, e comprar material à vista, para a gente não ficar com dívida para frente, com dinheiro que a gente não sabia se era nosso, se não era, né, para poder esse negócio funcionar. E aí Edgar tinha muito... Com dinheiro ele é muito controlado, ele é ótimo, né? Então ele tinha total controle disso. Eu preciso comprar isso, então eu comprava nas quantidades necessárias para o dia para não faltar nada. Eu comprei 1 quilo de amendoim, mas está faltando leite em pó, não adiantava. Então ele controlou muito isso, até que mais para frente as pessoas começaram, cara, você está comprando bem, por que você não compra para pagar em 15 dias? E ele ainda tinha um pouco de medo disso. Aí que entra sempre essa parceria. Aí eu sempre de vez em quando vou para a rua com ele, porque mesmo não estando presente, eu sei onde ele compra tudo, eu sei o preço das coisas, eu sei quanto custa o açaí, eu sei como faz com os funcionários, eu sei como funciona o sistema. Então, assim, eu sou chata, eu não estou lá, mas eu quero saber de tudo. E se ele ficar doente? Quem vai comprar? Sou eu. Então,
eu conheço os fornecedores, eu vou para as lojas com ele, e aí cheguei lá e falei, você não vai pagar em 15 dias, porque eu comecei a ficar chateada de não ter ele em casa. Nenhum momento, porque ele ia para a rua de manhã, ele ia para a rua de tarde, ele fazia CEAs, ele fazia outras lojas catando preço, né? E aí eu comecei com ele e falei, você pode pagar em 15 dias? Pode, oferecemos para ele. E aí ele sentiu uma confiança, uma segurança de fazer, porque você está apoiando, se der errado, vocês dois estão juntos no negócio, né? Então a gente começou a pegar assim, e ele começou a ter mais tempo para ficar com as meninas em casa, que a gente não tinha muito antes. Embora a gente já tenha brigado muito por isso, e ele fala, você pegou um negócio, tem que entender que eu não tenho tempo e tal. Até que na cabeça dele, que demorou, ele precisou organizar tudo isso na cabeça dele. Porque por mais que hoje ele consegue fazer isso, ele já poderia conseguir desde o início. Mas demorou um tempo para ele sentir essa segurança e essa confiança de fazer dessa forma. Tá falando um pouquinho? Eu falo pra caramba. Fala bastante. Eu acho que tudo é assim, tudo é, voltando um pouco, eu acho que tudo foi a oportunidade. A nossa vida, ela se consiste em oportunidade. Às vezes a gente que conhece Jesus, e a gente vê que é Deus mostrando o que tem que ser feito. Eu vi uma vez o Danilo Gentili falar que quando você trabalha com o que você gosta, você não trabalha. Se você gosta de fazer aquilo não é um trabalho para você, não se torna um peso, você faz porque você ama. Eu jamais imaginaria que eu seria um lojista na minha vida, um comerciante, um empresário. Embora eu sempre falasse, né? Eu sempre tenho vontade de ter meu próprio negócio. Não, eu falava pra ele que eu trabalhava no plano de saúde, e eu falava assim, Edgar, e eu via assim, os meninos lá que ganhavam muito bem, com perfil igual ele. Eu falava, vamos trabalhar com plano de saúde. Meu chefe chamou ele, Daniel, chamou várias vezes ele, Daniel Schmider, não é você não. Chamou ele várias vezes para poder ir trabalhar, porque eu falava do perfil dele, e ele falava, não tem jeito para isso não. Pelo jeito que ele tratava as pessoas na van, eu sabia que ele tinha jeito para venda, né? Quem é da venda sabe quem tem jeito para venda, né, Dani? Aí, e foi uma oportunidade, né? Eu falei para a Alessandra, teve uns episódios lá na van que eu não estava aguentando mais, falei, Alessandra, não vai, a gente precisa mudar, isso, aquilo, outro, e surgiu a oportunidade. Eu fiquei em cima, vamos. No começo era tudo muito novo, eu tive que aprender, tomando na cabeça, às vezes 10h30 da noite, um calor danado, já não tinha mais açaí, que eu tinha comprado pouco, isso, aquilo, outro. Mas fui aprendendo, fui estudando, vendo na internet, vídeo, como funcionava, logística de tudo. E por conhecer o Catarina, e o bairro que a gente tem a loja, tudo para mim ficou muito fácil. Então, por exemplo, já com o ano de loja, eu já não aguentava mais pegar pedido. Eu chegava em casa, minha filha, com a cabeça estourando, dor de cabeça, que a gente fazia 80 entregas num dia. Uma segunda, numa terça-feira. Só que tudo tirado na mão. Aí a pessoa, por exemplo, imagina, eu escrevi 80 pedidos na mão. Mas aí vocês dois querem pedir um açaí. Aí você quer pedir um açaí, mas você não decidiu o que você quer ainda. Aí você liga, eu quero paçoca. Não, tira a paçoca. Isso, tipo, 60 pessoas no WhatsApp e você não decide o que você quer. Aí ele ficava assim, e ninguém queria fazer essa função, porque a pessoa ficava transtornada com isso. Então sempre tinha que ser ele fazer. Então ele nunca podia sair da loja, porque ninguém conseguia tirar pedido certo, né, correto, como ele tirava, porque o interesse era dele, lógico. Eu sempre fui um cara assim, que eu sempre confiei muito na força do meu braço, sabe? Não, se eu não tô, não funciona. Eu nunca soube, ela não fala, eu nunca soube delegar. Ela não fala, mas você que é o dono. Não, ela fala, não, você é o melhor funcionário, você não é o dono. E ser o melhor funcionário não é bom, você não é bom sendo o melhor funcionário, você é bom fazendo estratégia, pensando no crescimento da loja. Você trabalhando, eu chamo ele de fala assim, você é pé de burro. Você está trabalhando com a sua força e não com a sua inteligência. Tem que fazer a loja rodar com inteligência. Não adianta você levar tudo no seu braço. E aí foram 2 anos para ele conseguir aprendendo, né? Levando no braço. 2 anos de aprendizagem, né? E aí a gente começou a ver esse esquema de sistema para colocar na loja, para começar a gente ter controle, até mesmo do que a gente fatura, do que não fatura, para onde vai o dinheiro, qual é o produto que mais vende. E aí colocamos um sistema na loja. E durante a pandemia, foi que deu o estouro, né, filha? Durante a pandemia, a gente fala que eu sou muito grato a Deus por isso. Porque enquanto tinha gente fechando as portas, a gente estava empregando gente. Porque a questão do delivery da nossa loja deu um giro. E a gente trabalhava de portas fechadas, mas eu com 4, 5, 6 motoboy na porta da loja. Porque o pessoal estava em casa, queria comer, queria tomar açaí e tal. Então, graças a Deus, na pandemia, foi o estouro da nossa loja. Não, entendeu? Graças a Deus, Catarina, aqui, assim, tem a parte boa e tem a parte ruim, né? Não fechou tudo, assim. As pessoas continuaram trabalhando com uma liberdade, porque
que a fiscalização não entrava aqui da forma que acabava indo em outros lugares, né? Então, assim, a gente foi abençoado por conta disso. Só que um detalhe importante para quem quer empreender, às vezes, é o medo do novo, né? Edgar tem um pouco desse medo. E, tipo assim, desde que a gente começou, eu sempre falei do iFood para ele. Só que a entrega do bairro aqui é uma entrega muito boa. A gente, praticamente, quando a gente começou, a gente só trabalhava aqui no Catarina. Vivia de Catarina, no máximo, Santa Luzia. Então, eu falava, a gente tem que ganhar espaço, a gente tem que ir para outros lugares. Ele ficava, que é você que tira pedido? Que não é você que não sei o quê? Que não é você que está lá? Que não é você? Sempre assim, com essas falas, assim, né? Eu falava assim, cara, a gente vai conseguir. Vai. Aí ele pensou no sistema, colocamos o sistema, e aí logo depois eu já tinha vontade de botar iFood. Ele, não, a iFood vai bombar muito, eu não vou conseguir atender, eu não vou dar conta de todo mundo com qualidade. Menina, iFood e pandemia foi a mudança na nossa vida. Enquanto uns sofreram, nós sofremos também, porque a gente se apertou, porque no início caiu muito as nossas vendas. Enquanto a gente não mudou a nossa visão, a nossa venda caiu, como caiu de todo mundo. Mas a gente mudou algumas coisas, algumas mentalidades, né? Um desses pontos que ele falou do motoboy é muito importante hoje. As pessoas, às vezes, botam um delivery com um funcionário, com 2 funcionários. A gente preferiu pagar mais pessoas para trabalhar e a nossa entrega ser mais rápida. Então, muitas vezes, hoje, as pessoas deixam de comer em outros lugares para comer com a gente, porque a nossa entrega é rápida. Por que é rápida? Porque ele conhece o Catarina. Então, ele pega a rota, tipo assim, tá? Você pediu um lanche aí para o Rocha. Vocês estão no Rocha agora? No Rocha? Pediu para o Rocha. E saiu... Aí eu tô com o seu lanche já preparado para o Rocha. E aí saiu uma entrega para 3 agora. Ele olhou no computador, tá saindo. Ele segura o teu lanche 2 minutos, a chapa já tá quente, ele prepara o lanche que vai para o mesmo lugar que você, esse motoboy já sai com 2 entregas, ele não vai sair com uma entrega só. Né? Isso otimiza tempo, sai com 5, 6 entregas no motoboy. Então, isso faz o trabalho andar muito rápido. Então, o nosso foco era entregar em 20 minutos. Tudo que a gente tinha era entregar em 20 minutos. E a gente conseguiu fazer isso. Com a demanda maior, isso foi aumentando para 30, né? Então, depende do dia que você tem muita entrega. Então, você não consegue fazer mais isso hoje. Mas e os clientes até ficaram mal acostumados, porque eles não querem mais esperar 30 minutos, 40 minutos para entrega. Eles querem que a gente entregue em 20. Mas esse foi o diferencial. O nosso grande diferencial foi conhecer... Oi? Estão falando aqui que é verdade que o lanche chega rapidinho. É verdade. Você já pediu? Bom, aqui, Fabi. Fabi. Minha doceira, linda, te amo. Me salva sempre. Essa entrega rápido, se você pedir, ela sempre quebra meus gatos. Na rápido, porque eu sou sempre enrolada para pedir os doces do aniversário da minha filha. Uma coisa que a gente sempre faz, né? A gente sempre... como é que eu posso falar? A gente sempre utiliza dos serviços dos nossos clientes, tá? Fabi tá aqui, já fez vários docinhos para nossas festas. A gente tem cliente de tudo, mecânico, uma coisa assim, que eu fico muito impressionada aqui no Catarina é como que as pessoas trocam, os empresários, né, em si, eles trocam. Então, assim, não tem queijo na loja do Ed Burger, que é um parceiro aqui que é uma outra hamburgueria. Não existe uma competição entre a gente. Ele liga para Edgar, tô sem queijo, tô sem ovo, me empresta. E Edgar vai e serve ele e vice-versa. Então, assim, o cara do pastel, lá do garagem. E com isso, gente, foi impressionante a rede de relacionamento que Edgar conseguiu criar em Ceasa. Então, assim, as pessoas, às vezes, deixam essas coisas pequenas passarem. Mas ele criou uma rede de relacionamento muito interessante, assim, dentro do bairro, né, com os outros empresários em si, e dentro dos locais que a gente ia. Hoje, o Açaí da Baiana aí no Rocha, o cara é muito amigo nosso, o Jonas. Eu chamo ele de Jonathan, ele que não sabe disso, coitado. Ele é muito amigo nosso, então a gente troca muita coisa. Tem açaí barato, onde está o lugar assim. Então, as pessoas, a gente não compete, embora a gente tenha o mesmo ramo, não existe uma competição, existe uma rede de apoio, assim, de relacionamento, que é muito importante, né? Se você estiver sozinho hoje, você não é nada. O empreendedorismo, ele vai muito também para o seu network, sabe? Eu acho que uma vez eu vi até um cara, até tenho falado com ele, eu converso com um cara lá no Ceará. O cara viu eu bater uma açaí na máquina, eu comprei, o cara lá no Ceará começou a perguntar para mim, isso que hoje eu vendi uma máquina pro cara, a máquina de São Paulo, botei o cara para falar com o cara de São Paulo, o cara comprou uma máquina do isso Ceará. Às vezes eu fico até um pouco irritada com isso, porque ele perde horas. Ele às vezes perde horas indicando gente, assim,
assim, tem coisas que voltam pra gente, né? E tem coisas que não voltam pra gente. E aí eu fico assim, gente, diga, você tá vendendo a máquina, você tá ganhando o que com isso? Diga. Aí ele falou, filho, eu não tô ganhando nada, mas ele quer ajudar. E com isso ele já vendeu, acho que umas 4 máquinas para esse rapaz. E isso foi o primeiro diferencial na loja, porque quando ele batia o açaí todo na mão, né? Tinha que bater num liquidificadorzinho e tal, de 10 litros. Hoje a gente bate 60 litros, numa batida só. Então, de quantas horas... Bate numa faixa, a máquina comporta 100 litros, a gente bate uma faixa de 90 litros por máquina, chega a bater umas 4 máquinas por dia. De venda de açaí. Então, antes ele batia tudo isso a cada 10 litros. Então, otimizou, assim, um tempo, o investimento, a gente pagou durante um bom tempo. É o medo, né, do novo. Ele falou assim, aí também tem aquela coisa assim, por eu ter medo de dar errado algumas coisas, eu fico no pé dele, não vai ser agora o momento, vamos esperar mais um pouquinho. E aí faço ele pesquisar. E aí ele começa a fazer essa pesquisa do que, tipo assim, porque ele não vai me decepcionar. Por conta de um golpe que a gente levou em uma outra situação. Então, hoje ele pensa muito mais em não cometer um erro que vá trazer que vai prejudicar a gente em alguma coisa assim, que vai fazer as meninas sofrerem, que vai fazer cair a nossa rentabilidade em relação por besteira, né? Por não estudar, né? Então, hoje eu cobro muito dele assim, se você quer fazer isso, você vai ter que me dar motivos pra gente fazer. E que vai fazer funcionar e que o quanto isso vai ser bom pra gente. Aí ele fica igual maluco pesquisando, e depois fica oferecendo pros outros também o que é bom pra ele, né? Fazendo a perguntinha pra vocês aqui, a perguntinha picante. Vocês estão juntos há quanto tempo de casado? 11 anos de casado e 14 anos de relacionamento. 14 anos de relacionamento, né? 14 anos de... Dentro do campo, Edgar já era guerreiro. Porque Edgar batia nos outros, gente. Batia muito. Não tem uma pessoa que eu encontro no Catarina que jogou bola com ele que não fale que ele dava voadora nos outros. Então, tipo assim, ele já era guerreiro desde lá, tá certinho. Quem é esse? Guilherme. 14 anos de casado, 14 anos de relacionamento. E não pode dar açaí quanto tempo na empresa? São 4. Ó, o Ponte do Açaí é uma loja que ela começou há mais ou menos uns 15 anos atrás. Né? Ele era o proprietário do Ricardo. E ele começou com uma barraquinha de camelô. Carlos Henrique. Carlos Henrique. Ele começou com uma barraquinha de camelô na frente da rua da esquina, né? Na Albini Parata, ali com a rua 23. Por isso que é o Ponte da Saída 23, é na rua 23 do Jardim Catarina. Foi o primeiro que a sair aqui, acho que em São Gonçalo, assim, ele foi o pioneiro, ele foi depois do Magatão. Aí na Avenida Maricá, só tinha o Magatão e ele aqui no Jardim Catarina. Então ele começou bem simples, com uma barraquinha de camelô, uns guloseimas na frente, ele fazia o açaí na casa dele, que era na esquina, atrás, e trazia o açaí batido para o pessoal servir. Ele foi com uma tendazinha. Ele foi com uma tenda, ele depois evoluiu com um trailer, aí onde ele chamou um proprietário de um terreno de esquina para poder construir as lojas aonde é o açaí hoje. Isso, as lojas estão construídas há mais ou menos 6 anos, ele ficou nessa loja há 2 e há 4 anos até agora. Mas o Ponte da Saída 23 já existe numa faixa de 14 a 15 anos. Né? Devido a ele estar muito trabalhando já nesse tempo, ele cansou, onde a saúde dele já não era mais a mesma, e aí ele quis passar o ponto. Foi onde eu fiquei sabendo, e eu conhecendo, por morar no bairro, conhecendo o açaí, conhecendo o movimento, a clientela. Sabendo que funcionava, né? Porque a gente era cliente dele também, sabendo que o produto era bom, produto de qualidade, e que tinha clientela, tinha caído, mas que tinha um nicho para você atender ali. Um nicho bom nicho para você atender. E aí, quando a gente ficou sabendo onde a gente adquire um ponto, né? E ali a gente começou a trabalhar. A gente levou, como eu falei, né, em torno de 5 meses para a gente reaver o capital que a gente investiu. 5 não, levamos uns 8 meses para reaver o capital que a gente investiu, né, em relação ao meu avô, em relação à minha mãe. E a partir daí a gente começou a lucrar. Agora, lucrar, a gente começou realmente a partir do ano passado, com a pandemia. A partir quase do final da pandemia já, quando a gente se reestruturou, mesmo mental e na loja, assim, de algumas coisas de crescimento mesmo, né, de investimento que a gente teve que fazer para poder o negócio andar, né, deslanchar. Eu falei desandar. Entendi. Deslanchar. Então vocês estão 14 anos juntos, 4 anos de loja. A pergunta que eu quero fazer, já falando da loja, né,
está falando um pouco da loja. A gente está assim, muito impactado, muito legal, uma história incrível de superação. Agora conta um pouquinho do Edgar e conta um pouquinho de você, de casal, de família, assim, como é que está sendo o relacionamento de vocês, como é que está sendo as crises, como é que é trabalhar junto, como é que é as crianças, como é que é a família, como é que é esse desafio louco, né? Porque a gente entendeu que a loja ocupa bastante tempo de vocês, né? E como é que vocês conseguem lidar com a casa, com a família, com a igreja, com tudo? Como é que é essa rotina, né? A gente morava lá no Rocha, o que dificultava um pouco mais essa presença dele mais com as meninas, né? Tipo assim, de estar levando para a escola, de estar ajudando. Quando a gente resolveu pegar a loja, ele ainda ficou 5 meses morando lá. Até que eu falei assim, não, a gente tem que se mudar. Ele falou assim, então eu quero ir pro Catarina, porque lá vai facilitar a minha vida, até por conta do dinheiro. A gente tinha medo de sair com dinheiro e assalto, né, 2 horas da manhã. Então a gente resolveu vir para cá. Quando a gente passou em frente à casa que a gente está hoje, eu passei e falei assim, é aqui. Eu quero ficar aqui. Eu fiz da tripa coração, falei com o dono, que eu descobri o telefone do proprietário, e ele gostou da gente pelo fato de ter, né, a loja. Filhinha, deixa sua mamãe falar, chega pra lá, vai lá com a irmã. Então ele gostou, né, da gente, da história que a gente tinha aqui, né, como proprietário da loja, então ele acreditou que a gente ia ser um bom inquilino, graças a Deus nós somos. Só que a gente tem problemas como todo casal, né, a gente começou assim, como a gente morava lá com a minha mãe, acho que a gente começou a se conhecer como casal aqui, quando a gente veio morar sozinha. A gente começou a realmente ver os defeitos e a qualidade. Eu acho que a gente começou a se relacionar, a casar. Nós casamos quando viemos para cá. E a gente começou a se ver. Em relação ao trabalho, a gente, assim, é muito tranquilo, exceto pelas algumas cobranças específicas que eu faço em relação à loja, que às vezes ele não consegue gerenciar tudo, né? Tem que fazer tudo. Eu queria poder ajudar mais, mas por conta das meninas, eu acabo não conseguindo estar tão presente como eu gostaria para fazer mais essa parte administrativa, organizar. Ele tem dificuldade com organização, ele tem dificuldade de guardar nota, tem dificuldade de fazer fluxo de caixa, de fazer material, essas coisas que eu acho que ainda precisam se organizar mais para que a gente tenha um domínio maior e ele consiga sair um pouco disso da frente, né? Para poder ele ter um pouco mais de vida para ele, né? Algumas coisas para ele especificamente mesmo, assim. Mas a gente briga pra caramba, a gente se ajeita, a gente tem umas crises assim pessoais, né? Teve uma crise pouco tempo atrás, mas já se ajeitou, uma crise pessoal. Que ela fala às vezes, tipo assim, uma coisa que eu falo, então você não tá lá, como é que você quer que eu faça isso? Como é que você quer que eu bote desse jeito? Você não tá lá, quer tentar um pouco, ela dá um palpite na logística, só que às vezes não tem como fugir daquilo. Gente, mas é impressionante, olha, eu falo pra ele assim, bota combo na loja, bota combo de hambúrguer com nugget de batata. Aí eu falei isso um ano pra ele, parecia que eu não era ouvida. Aí um dia um cliente vira pra ele e falou assim, por que você bota combo na loja? Aí ele chega em casa como se aquela ideia tivesse sido a melhor ideia do mundo e que eu nunca tinha dado essa ideia pra ele. Eu falei, cara, eu já te dei essa ideia há muito tempo, eu já falei pra você sobre isso há muito tempo. E aí eu fico brava com essas coisas, porque já podia estar acontecendo antes, como foi o iFood, como foi... Mas assim, o tempo dele está funcionando hoje, já podia estar... Eu creio que a gente já podia estar maior se ele tivesse tido menos medo, mas ele que está lá, né? Eu não posso também estar exigindo muitas coisas, porque ele que leva, assim, na força do braço mesmo às vezes, e agora ele está conseguindo entender. Graças a Deus que está mudando, né? Porque se não mudasse, é que estava bravo, né? Mas agora ele está conseguindo... Quando ele tem tempo, ele fala assim, caramba, estou em casa hoje, estou descansando, estou com as meninas. E quando por a gente se mudar, ele consegue hoje levar as meninas para a escola, ele busca na escola. É uma coisa que a gente prioriza, assim, de sair com elas antes de ir para a loja. No Rocha era mais difícil, porque aqui ele vem, deixa a gente e já volta, né? Você sabe que pega um trânsitozinho nessas obras todas que estiverem em São Gonçalo, antes ficaria muito difícil a gente ter essa vida que a gente tem. E com essa mudança eu acabei me afastando muito das pessoas que estavam muito próximas de mim, né? Então, assim, para mim foi bastante difícil a mudança para cá em relação, porque minha avó morava do lado, minha mãe do outro, meus filhos final de semana lá. Então, eu estava muito presente, assim, com a minha família. Logo depois, as reuniões de família era assim, tipo, vamos embora. Não contou parabéns, vamos embora. Vamos catar todo mundo e vamos embora. Então, a gente começou a fazer dessa forma e deu certo, né? Às vezes a gente, graças a Deus, todo mundo entendeu também, né? Porque as pessoas começaram até a fazer. Minha avó, às vezes, faz até uma festa um pouco mais cedo,
que uma prima mora mais longe, a gente tem que vir para a loja, então procura equilibrar para todo mundo ficar bem e fazer as coisas darem certo para todo mundo, né? Cara deles feliz agora. Legal. Mas a gente briga, Mas faz parte. como todos vocês estão falando, nosso coração aqui se enche de alegria, que a gente vê o crescimento, apesar da dificuldade, apesar do ponto de vista diferente de um de outro. São duas pessoas totalmente diferentes, são dois seres humanos totalmente diferentes, totalmente diferentes, mas que, graças a Deus, têm se encaixado, se entendido, né? E com o tempo, com pouco que a gente está ouvindo aqui de vocês falar, veio tá dando resultado essa semente, está dando resultado esse trabalho, né? Será que rola uma franquia, rola uma segunda, uma terceira loja, rola talvez tem uma loja alugando aqui no Rocha, será que não rola uma outra loja? Uma franquia? Quais são os planos para o futuro? A gente pensa rola aqui do Rocha? A gente pensa nesse crescimento. A gente, assim, interessante é ver que depois de tudo isso que a gente passou, assim, até as pessoas que de início ficaram, assim, meio assustadas se as coisas iam acontecer ou não, hoje reconhecem, assim, o nosso produto, né, a qualidade do produto e que o produto tem chance de chegar em outros lugares, de atingir outros públicos. Então, assim, só falta mesmo a gente ter essa organização maior para que as coisas aconteçam, para que ele não precise ficar tão desesperado, porque sozinho realmente não dá, né? A gente tem alguma dificuldade, às vezes, de achar uma pessoa para estar na frente, até por a gente, às vezes, não conseguir pagar tudo que a gente gostaria de pagar, né? Então, as coisas apertarem ou não apertarem, está se organizando agora. Só metade, tá? Dá um pedaço falando. Da gente estar se organizando, assim, em relação à parte interna mesmo, né? Não adianta também a gente expandir, a gente já teve a oportunidade de pegar outras lojas, né? De estar em outros lugares, de ir para Rio, de ir para Niterói, só que a gente não quer fazer nada, tipo assim, fora do nosso tempo, né? Como foi o crescimento dele, do amadurecimento dele, das minhas cobranças que ajudam ele a... Poxa, ela tá me cobrando porque, de repente, vê que eu posso fazer, que pode acontecer, que eu posso crescer, né? Até na questão de... A gente foi ver um carro pra gente, e aí ele olhou um carro e pensou num carro específico, mas ele precisava de outro carro, uma caminhonete, né? Falei, filha, a gente vai conseguir. E ele com medo, assim, de não conseguir, e esse incentivo fez com que ele adquirisse um outro carro, e tá feliz com outro carro. Então, assim, o medo também, às vezes, paralisa a gente, mas ele freia para as coisas boas, mas ele também, às vezes, impede que a gente cresça, né? Que a gente faça o que a gente pode fazer. Mas hoje, eu acho que o importante para esse crescimento é a gente se organizar ainda um pouco melhor administrativamente. Porque a hora que a gente conseguir isso, ou talvez a gente só vai se organizar se a gente precisar crescer, né? A gente também não sabe. Se acontecer alguma coisa nova também, que a gente, agora não tem como mais ficar bagunçado desse jeito, tem que se organizar mais. Então, a gente está, assim, na dependência de Deus, mas a gente, graças a Deus, a gente está vendo que o produto tem condições de alcançar outros lugares, outros mercados, outras pessoas, porque a gente não consegue ter um preço normal de um açaí hoje de sorvete, né? Que esse açaí que tem bom demais, tem sabor gelado, nosso açaí é um açaí fresco, batido, igual do com pão. Então, a gente não leva química nenhuma no nosso açaí. Então, assim, as caixas que a gente recebe de encomenda, a gente bate no máximo do dia anterior, porque a gente quer entregar um produto de qualidade para os nossos clientes, né? A gente pensa em fazer uma segunda linha que agregue outras pessoas, mas não é um produto que a gente consegue alcançar todo mundo, assim, em si, porque é um produto de qualidade. Então, a gente perde alguns clientes para uma outra rede de açaiteria, porque essas pessoas não conseguem... e o nosso preço ainda é abaixo do que deveria ser, do que é um açaí da Baiana, que é bem parecido com o nosso. Então, assim, a gente tem, assim, uma dificuldade também com essa falta de reconhecimento, às vezes até do nosso bairro, em relação ao produto que a gente tem. Quando a gente aumenta R$1, poxa, mas aumentou, que não sei o quê. Só que quantas coisas aumentaram e a gente está, tipo, 1 ano sem jogar um aumento. As pessoas, infelizmente, nesse ponto, você sabe que precificação é o problema da gente, né? A gente não consegue, eu cobro muito isso, ele tem muita dificuldade de aumentar, gente, muita. Eu vejo o principal, assim, do ser humano, às vezes, não é nem, tudo bem, é a mão de obra, é o produto, mas eu vejo a questão do tempo, né? Eu hoje, todo dia, estou na loja fazendo açaí. Eu todo dia estou lá, às vezes, bato 2, 3 máquinas de açaí. Por quê? É um produto de qualidade, é um produto de verdade que você não encontra em qualquer lugar, né? A gente tem cliente que morava aqui no Catarina, que hoje está em Maricá, está fora do Catarina, que quando vem visitar parente aqui,
Aí leva a caixa de 10 litros, leva açaí para todo mundo, para passar a semana às vezes. Então, porque o pessoal acostumou com aquele açaí. Quando vai em outro lugar, eu sempre costumo falar, quem toma do nosso açaí não toma mais açaí em lugar nenhum. Entendeu? Quando toma, sente... Eu hoje, gente, não consigo... diferença. A gente foi em Maricá, e aí todo mundo fala de tigelas, né, lá. E eu falei, não, a gente tem que provar. Tem que provar esse açaí. Gente, eu fiquei horrorizada. Não, as coisas é porque eu e a Alessandra, a gente gosta de açaí. Se ele muda a pedra do açaí, eu sei que ele mudou. A gente gosta do açaí, a gente não gosta dos condimentos, da guloseima, das Nutella. Eu gosto de açaí. O açaí puro, assim, no máximo eu gosto de açaí de pó. No máximo eu boto cremola, acabou. Eu sou daquele tempo de 10 anos atrás que o açaí vinha na tigelinha com a banana e a granola, acabou. Fomos nesse lugar, gente, aí um preço super alto, né, um açaí gourmetizado, e a gente não conseguiu nem chegar no açaí, era tanta coisa em cima, assim, quando a gente chegou no açaí, o açaí estava duro como uma pedra, tipo assim, parecia que tinha sido colocado na tigela mesmo, né, que é tigela, tinha ficado no freezer um dia antes e tal, e as pessoas ali, tipo, babando aquilo, eu falei, gente, as pessoas não sabem, o açaí voltou, a gente tem açaí no potinho. Porque assim, a gente procura tomar em outros lugares também para poder saber o diferencial dos nossos concorrentes. Tá rolando legal, né? Para poder a gente fazer, não fazer mais, não cometer os mesmos erros. Mas a gente ficou assim, muito impressionado de como as pessoas valorizam certas coisas, né? E não valorizam, às vezes, um trabalho mais caprichado, um trabalho mais artesanal, vamos dizer assim. É verdade. Pode botar tudinho. Não. Então, qual conselho vocês dariam para os casais que querem empreender? Porque a gente sempre escuta como fala, feedback das pessoas perguntando como que a gente consegue trabalhar juntos, né? Até o Fala Empreendedor surgiu também por causa disso. Que as pessoas falam, nossa, tem que falar como vocês conseguem trabalhar juntos, porque para mim é impossível. Eu não consigo trabalhar com meu marido. Gente, quando é a necessidade ou a dificuldade. Né? Então, assim, se você tem uma necessidade, essas coisas vão ficar pequenas perto do que você tem para fazer. Eu acho que quando as pessoas têm muita escolha na vida, elas têm essa dificuldade. Agora, se elas não tiverem escolha, a gente está passando fome, está tendo uma dificuldade, vou montar uma barraquinha de frango ou vou passar fome? Então, vai eu e ele trabalhar, a gente vai superar as dificuldades. E mais para frente, se a gente não conseguiu superar tudo, você trabalha e eu vou trabalhar em outra coisa. Mas, de início, quem tem que empreender, quem tem uma necessidade, não pode muito pensar nessas coisas, né? Tem que meter a cara aí. Hoje no Brasil, você não vai ter um incentivo para você começar a empreender. Né? As pessoas, primeiro que as pessoas elas não vão ficar felizes, porque às vezes a tua família mesmo não compra do teu produto, né? Compra do lado, mas não compra do teu. Então, se você ficar pensando nessas coisas, você não vai nem empreender. Você não vai empreender. Você tem que focar que você tem um objetivo e você meter a cara aí. A gente, na loja, a gente discute muito algumas coisas quando está lá. Né, eu não me meto na parte de logística, mas eu me meto na parte de limpeza, na parte de organização, na parte de uniforme, nessa parte que ele, até como homem, às vezes nem vê, não enxerga, eu procuro fazer essa parte. Mas a parte que ele é boa, eu vou me meter para quê? Eu vou atrapalhar ele. Então, rota eu não faço, eu não gosto nem de ficar nessa parte, porque eu não conheço nada do Catarina. Então, assim, essa parte é dele. Eu não vou trocar um pneu se ele troca mais rápido do que eu. Então, ele que faz isso. Agora, as coisas que eu tenho alguma leitura, que eu tenho algum conhecimento, alguma coisa, aí eu me meto e a gente, às vezes, briga para chegar num consenso final, até Deus mandar uma terceira pessoa para convencer ele a fazer o que eu já tinha falado antes. Né? Então, basicamente assim. Mas eu acho que é vantajoso. Eu acho que eu fugi um pouco da resposta, desculpa. Eu acho que é vantajoso, no início é difícil, se você puder ter sempre pensar em duas rentabilidades ao mesmo tempo, é mais fácil, mas não quer dizer que a pessoa que começa sem a oportunidade que a gente teve de ter duas rendas ali juntos, também não vai conseguir. A gente vê outras pessoas aqui tendo muito sucesso, começando só com aquilo que estava fazendo. É mais difícil, vai ser mais apertado, vai ter um ano sofrido, gente, não é um ano fácil, exceto algumas pessoas que têm alguma... E o nosso caso, David, o que aconteceu? A gente pegou uma loja que já funcionava mais ou menos uns 10 anos. Então, eu sempre falo, por mais que a loja não estava quebrada. Eu vejo assim, tinha cliente. A loja não quebra, o comércio ele não quebra. Quem quebra são as pessoas, por má administrar o dinheiro que aquele comércio, que aquela loja dá para ele.
Então, o comércio em si não quebra, quem quebra são as pessoas. Então, é diferente você começar um comércio do zero, ou você pegar uma loja que já estava há 10 anos passando por uma situação financeira complicada. Então, o que a gente fez? A gente entrou com a nossa juventude, com a nossa pegada nova, né? Porque a gente somos um casal não que a gente era novo, a gente era novo. Então, chegamos com uma pegada nova, vamos dizer assim, uma pegada nova. Uma disponibilidade, né? Disposto a trabalhar e fazer algo novo. Quem cavou naquele ponto não foi a gente, né? Entendeu? Quem cavou foi o proprietário anterior, ele que passou todos os perrengues que ele tinha que passar. Quem passou foi ele ali, né, com a família dele. Eu passei na questão da aprendizagem, da questão de, elaborar uma entrega mais rápida, elaborar um lanche, elaborar isso, aquilo, outro. Só que ele cavou na pedra. Ele captou os clientes. Eu já tive os clientes. É que as pessoas, nesse primeiro ano, elas pensam assim, eu vou desistir, porque não tá dando e tal. Mas, assim, vale a pena. A gente, durante tempos, a gente pensou pegar empréstimo em banco. Às vezes, a gente... Teve uma época, que é um fato muito interessante, que um exemplo, né, de valores, assim... Ele virou para mim e falou assim, Alessandra, a gente está gastando muito, né? Então, tipo assim, eu em casa, às vezes, gastava um pouquinho mais no cartão, né? Falou assim, cara, a gente precisa reduzir o cartão e tal, a gente está gastando demais, não sei o quê. Olha, nossa dívida, um exemplo, como é que eu tô ganhando 5 mil, como é que eu vou pagar 9 e tal? Mas não era por causa do cartão, não, era por causa de tudo, né? Da nossa mudança de vida, de todo o contexto de vida que a gente mudou. E eu falava assim para ele, cara, vai dar certo. Fica calma. Aí eu entrava nessa parte, eu entrava no banco, eu pegava o limite, eu parcelava o limite, eu fazia a conta, eu não deixava ele sem pagar as contas, algum lugar. E Deus é tão interessante com isso, que no início, quando a gente começou, né, que eu saí do trabalho, e aí a gente ficou só com esse dinheiro da loja, chegava dinheiro, né, tipo assim, a gente já falava assim, você não tem dinheiro para pagar X coisa esse mês. Eu já tinha saído do plano de saúde há 3 anos, aparecia uma venda de plano de saúde para mim. Tipo assim, supria aquele momento, aquela coisa que a gente tinha que pagar. Aí eu recebi auxílio maternidade, teve meses, tipo assim, não tem dinheiro para fazer compra, tipo, esse mês. Veio auxílio maternidade, saiu rápido, as pessoas falam, mas como é que você conseguiu rápido? Gente, foi Deus. Porque até para honrar a gente, diante de todas as dificuldades que a gente passou antes, né, de todas as palavras que a gente ouviu, eu creio que Deus não deixou faltar nada mesmo, apertou. Tem época que um mês não vende. Mês passado a gente teve uma queda, assim, absurda no mês. E isso mexe na nossa parte financeira, mexe nas coisas que a gente tem um pouco de dificuldade de guardar dinheiro também. Então a gente tem que se adaptar a essas coisas novas. Mas foi importante a gente passar por esse momento também, porque a gente não veio assim, foi tudo fácil. Não, a gente precisou pegar dinheiro emprestado, precisou pegar limite de banco, a gente precisou ir em banco para conversar, para negociar algumas coisas. Então, não desistir nesses momentos difíceis fazem a diferença também, porque nem tudo são flores, né? E pesquisas apontam, né, que quando você faz um investimento, ou você começa a empreender, você faz uma conta também e a conta nunca fecha. Você acha de 1 a 2 anos para você tirar o valor do seu empreendimento, para você começar a ter lucro. Aquilo que você começa, que você começou hoje. É isso que eu falei, diferente da gente que pegamos um ponto. Começou. Você vai demorar 1 a 2 anos para poder tirar o investimento que você colocou dentro do seu estabelecimento. A não ser que você tenha uma capacidade administrativa muito boa, você tem um ponto muito bom, um capital muito bom, que você não vai passar necessidade com aquilo ali. Então, você vai estar sempre reinvestindo e o teu negócio vai crescer mais rápido. Agora, se for duro igual a gente era, então você vai padecer 2 anos para você conseguir ter um estoque, para você conseguir fazer uma compra maior. Então, você padece até você ter. Então, assim, não desistir é um ponto, é o ápice do negócio, é você prosseguir. E com relação também, até comentar um pouquinho, a regularizar a loja, isso mudou muito para a gente, né? Isso já está mudando muito para a gente, porque a gente tinha as máquinas de cartão, né? Então a gente não declarava, assim, mas aí dos 6 meses para cá a gente começou a declarar, e onde até mesmo o CNPJ ele te impulsiona a chegar em lugares e você tem uma boa linha de crédito para você efetuar compras. Então hoje a gente aqui, como a Alessandra falou, eu sou muito mais tranquilo dentro de casa, às vezes hoje já me entregam tudo, já me dão prazo para poder pagar, e a questão de você se organizar, entendeu? E ter um contador que o cara te dê ideias, porque às vezes é aquele cara que faz a tua conta e não te leva para frente, né? Nosso contador, ele foi Diego, você já até conhece, Diego de Sibeli, né?
E ele, tipo assim, Diego é muito bom nessa questão porque ele te dá muitas ideias. Ele tá tendo, assim, um diferencial até nessa área que ele tá ganhando muito cliente, porque ele se envolve com o cliente, ele visita o cliente, ele vê o que o cliente pode estar precisando na loja, qual a linha de crédito que algum banco, de repente, poderia dar para ele, o que esse cliente pode crescer. Então, ele te incentiva a crescer no seu negócio. Então, assim, é muito importante você ter... Gente, eu não me preocupo com nada hoje da parte contábil. Ele faz tudo. Então, assim, é um ponto que antes eu ficava feito uma louca procurando na internet as coisas para fazer. Você tem uma despesa, né, com ele, pagando a ele, mas você não se preocupa com nada. É muito, assim, Uma coisa que ele bom. conversando com a gente mudou muito a minha cabeça. Você leva assim, Deise. Pô, só ele vai mandar no boleto, tem que pagar um imposto. Aí você vê o imposto. Até abrir um pouquinho, 2, 3 mil de imposto, ela era assim, gente, isso era no meu bolso. Mas você sofre muito com isso. Paga para o governo. Mas ele falava assim, diga, se preocupa, daqui a 1, 2 anos, você vai ter uma linha de crédito boa, você vai poder abrir outra loja, você vai conseguir expandir. E ter essa visão de futuro é difícil, para quando você precisa desse dinheiro que você está dando para o governo, você... A gente olha muito o presente, caraca, 2, 3 mil que eu poderia estar mantendo uma família, né? Mas você está dando para o governo. Só que isso daqui a pouco vai te gerar um linha de crédito, você vai poder expandir. E o que a gente tem em mente de abrir outra loja, começar a puxar, sair direto de Belém do Pará. Com isso a nossa produção vai cair. Então, se você olhando assim, mas depois você vai ter que pagar. Beleza, mas eu comecei com 300 mil reais no bolso. Mas quem sabe uma linha de crédito possa estar me beneficiando disso. Então, hoje, uma pessoa que não gostava de pagar nada, você vai ver, pagar imposto. Gente, se puder legalizar a empresa de vocês, legalizem, andem certinho, porque Deus também abre as contas, gente. Entendeu? Hoje, graças a Deus, eu não saio de casa, saio assim, pouco, para comprar alguma coisa ou outra, mas hoje todo mundo me entrega tudo que eu preciso. E aí, você também está na dependência de Deus em algumas coisas. Por exemplo, aqui no Catarina, a luz começou a vir absurda, né, nesses meses para cá, e o nosso gasto de luz é alto por conta da máquina que a gente tem, né, da produção. E aí, muitas vezes, a gente escuta assim, cara, bota um gato. O próprio pessoal, às vezes, vem e oferece, né, pra gente, bota um gato, bota um gato. E ele falou assim, ali é 2 mil de luz, é 3 mil de luz. Eu falo assim, não, eu não aceito isso, Edgar. Eu não aceito, eu não quero, eu quero fazer as coisas da forma correta. Se Deus me deu, ele vai ter que me honrar. Pagando 2 de luz, pagando 3 de luz, mas ele vai ter que me honrar diante dessa situação. Porque ou a gente confia, ou a gente não confia que ele está fazendo as coisas por nós. Então, a gente é uma coisa que a gente não abre mão, é de andar certo em relação a essas coisas, assim. De estar firme com isso. E às vezes até o pessoal olha, né, e fala assim, poxa, mas vocês estão aí 3 anos, estão crescendo, vocês ainda não têm isso, não tem aquilo, porque a gente quer andar certo, a gente não quer usar, se a gente tivesse errado, de repente a gente já estava com muita coisa, já tinha adquirido muitos bens, mas a gente tinha perdido outras coisas diante de Deus, né, que a gente crê e que a gente acredita, né? Nesse assunto que você está falando, fala pra gente então aí, a gente já abordou o assunto trabalho, né, da empresa, abordamos o papo família, vamos agora para a parte final e a parte mais gostosa pra gente. Como é que é Deus aí, nesse meio? Como é que Deus entra nesses milagres todos? Agora, antes de você responder, segura, deixa eu só fazer uma pergunta aqui, sem querer se meter, mas já se metendo. Uma pergunta meio indicação. Vocês não conseguem ver, talvez, um painelzinho solar para a loja de vocês, para vocês conseguirem reduzir a energia de vocês? Talvez não seria um pensamento botar um painelzinho solar para uma ou outro equipamento ali, uma outra função, para vocês conseguirem reduzir esse custo de luz? A gente andou até pensando nisso e para ver isso um pouco mais para frente também, porque também o custo desse investimento é um custo alto, né? Então a gente fica até com medo, assim, algumas questões mais assim de bairro mesmo, assim, de estar exposto, de onde a gente vai colocar, para poder ficar assim, seguro, né? Seguro. É a nossa preocupação hoje. É a segurança aqui. A segurança. Em relação a Deus, assim, ele andou um pouco afastado, né, por conta da loja mesmo, de não poder estar presente nas igrejas e tal, e eu com as meninas, que são bem agitadas, acabava não conseguindo ir ficar com as duas, porque elas são assim, bem agitadas mesmo. Então, assim, eu ia muito aqui na frente, na igreja, que é a igreja que, um pouco antes de eu conhecê-lo, eu estava aqui. Não, quando a gente casou, a gente veio para cá, para Redil. Acho que o Denis até já veio aqui também. E eu estava indo ali com as meninas, mas ali ele foi, não estava ainda assim, não tinha tocado ainda no coração dele. A gente começou a ir na Redil da Trindade.
que era a mesma igreja. E aí ele tá bem lá, a gente resolveu estar lá nesse momento, que ele voltou a se sentir bem, né, estar bem. Antes a gente ia ficar olhando o celular toda hora para ver como é que a loja estava funcionando, estavam dependendo dele, e eu não conseguia assistir o culto. E agora não, agora ele já está conseguindo ter... acho que está vendo um domínio próprio aqui em casa, acho que a melhora aqui tem sido domínio próprio, porque a gente está conseguindo deixar Deus trabalhar mais naquilo que a gente estava querendo mesmo levar no braço há muito tempo. Assim, a questão de Deus, né? Eu pequei muito nessa área de querer tudo na força do meu braço, achando que a loja não ia funcionar se eu não tivesse. Mas de um tempo para cá, né, filha, Deus tem confortado isso, Deus tem me mudado, sabe? Hoje eu consigo ir na igreja no domingo de manhã, consigo estar, às vezes, no domingo da noite. Tenho que sair correndo quando dá 9 horas, às vezes é normal, não consigo ter aquele relacionamento com os irmãos. Porque quando o culto aqui acaba, as igrejas vão tudo para a loja. Então, tá legal, às vezes, de ter gente ficando em pé para tomar açaí, para lanchar. Então, eu não consigo mais, assim, já estou me doando mais, já estou buscando mais. E a gente sente falta do que a gente era ativo, né? Mas essas 2 semanas até conversei com o Diego, né, que é o nosso contador, ele até falou, pô, cara, tu amadureceu muito como homem, sabe? Eu sempre fui tirado como um cara muito brincalhão, isso, aquilo, outro. Até bobo, né? Brigava por causa dele por conta disso. Mas aí, de um tempo para cá, depois do comércio e tal, a gente amadurece, a gente começa a viver mais e a gente começa a ter mais experiência. Então, a gente amadurece como homem, como pessoa. Então, eu acho que, assim, na questão de Deus, de igreja, eu acho que esse comércio ele foi essencial para mim amadurecer como homem, né? E ter novas experiências também. E agora caminhando, a gente está indo ali na região, ali na Trindade, nosso pastor Cleiton. Então, está sendo bênção mesmo. Assim, isso é uma coisa que está me dominando, né? Eu deixei um pouco a loja, deixando ela aí, até funcionar para ver se a gente consegue, porque a gente tem desejo de ampliar, né? De abrir outras lojas. Como você vai ter outra loja se você não consegue nem abrir um pouquinho mão dessa, assim, não consegue crer que quem está lá vai dar conta? Como é que você vai estar em 2 lugares? Você é um só, você não vai estar em 2 lugares. Imagina, o gatão lá, o dono do gatão tem que estar indo no gatão todo dia. Tem que deixar o Daniel lá tomando conta lá da entrada, lá fazendo voz, declarando os produtos, para poder funcionar. Ele tinha muita dificuldade de deixar o funcionário tomar conta da loja e saber que ele vai dar certo, que é o que eles sabem fazer, eles fazem muito bem. Os meninos da loja são excelentes, assim. A gente não tem nem o que falar deles, eles são muito bons, assim. Sabem o que fazer, o que tem que fazer, e atendem com qualidade, quando o fervo está acontecendo, eles não relaxam, eles trabalham firme lá em relação a isso, eles são muito bons, assim. Legal, então deixa eu dar uma palavra para vocês pro ano que vem. Sei que a gente está no meio do ano ainda, mas que pro ano que vem vocês possam conseguir um gerente para essa sua loja, vocês possam conseguir entregar essa confiança para uma pessoa que espero que seja lá da loja mesmo, né, que não venha um gerente de fora, que seja um gerente levantado de lá, e que vocês possam, em nome de Jesus, partir de uma segunda loja para o ano que vem, né, devagarzinho, vocês deixando um pouco o foco dessa primeira loja, desse nenenzinho, né, esse bebezinho que nasceu, está tão querido por vocês, vocês possam deixar na mão do gerente e conseguir caminhar numa segunda loja, quem sabe numa terceira, numa quarta, e possa conquistar o que Deus tem para vocês, né? Que com certeza o que Deus tem é muito grande, é além do nosso sonho, além do nosso planejamento, é além da nossa... Uau! É além de nós, né? E possam crescer no Senhor, possam crescer no negócio, que essas meninas possam crescer lindas também no Senhor. E eu vou deixar a porta aberta aqui, que o pastor lá da nossa igreja fica chateado comigo, mas a porta lá da nossa igreja está aberta. Alô, pastor? O Deise vai para a igreja que é do lado da minha casa. Já manda o direct aí pro pastor, tá? Eu falei, isso não é aqui, amor, eu não é aqui, sabe? Entendeu? Estou de porta aberta, é um prazer ter vocês lá na igreja, a gente tá comendo junto. Entendeu? Aí já é pegando, né? Já fechava lá, pastor, vamos, pode tentar açaí, já come açaí, já come hambúrguer, entendeu? A gente já pensou em abrir lá no rocha. Eu cheguei a botar açaí na Rua da Feira lá, no domingo. Mas Edgar não aguentou não, porque tinha que levar as coisas, trazer.
A gente começou a vender bem lá, mas a gente acabou tendo que sair. A gente comprou um freezer só para atender lá. O freezer da nossa loja quebrou. Um mês depois. Aí não acredito. Tem que levar o freezer da Borracha, levar para trazer para cá, correndo. Deus é bom. Ainda bem que eu já tinha comprado outro, né? Deus é bom. Ele é desse. Então é isso. Elas não estão aqui, ó. Elas não estão sossegando para poder aparecer. Gracinha. Vem cá, filha. Fala, essa menorzinha. Oi. Isso é uma levada. Olha a cara. Bem levada. Sem Fala oi, carinha. tchau. Oi, tchau, pessoal. Oi, Oi, tchau. tchau. Desenho, né? São muito levadas, gente, mas é bom, é muito delícia ter filho. Mas assim, tudo que vocês puderem fazer em termos de crescimento antes de ter filho é muito bom também, porque depois é um pouco mais difícil, né? Se eu pudesse hoje estar mais presente lá, eu tenho certeza que tudo seria diferente. Mas o que a gente tem hoje é isso e a gente está feliz dessa forma, né? Eu falo para ele às vezes assim, ele fala, Lê, mas é difícil dessa forma. Eu falo assim, cara, mas é o que a gente tem para hoje, a gente vai ser feliz com o que a gente tem e com as coisas que a gente tem, né? Então, assim, eu estou viajando muito, assim, umas palavras assim, do André Fernandes, lá da Lagoinha, lá de Miami, que ele fala sobre esse crescimento, fala sobre você não desistir, de você... Tá bom, filho. Ele tem falado muito sobre esse crescimento, sobre você avançar, sobre você não parar, sobre você recomeçar de onde você parou. As pessoas às vezes acham que vão ter que voltar lá atrás, e não, é da onde você parou. Deus quer te tomar da onde você parou. Então, assim, sempre tem essa oportunidade da gente recomeçar e da gente conseguir, mas vocês tenho certeza que vai ver esse crescimento antes de vocês terem um bebê. De repente, esse ano ainda, né, Daniel? Alguma coisa assim, né? Tá Eita, animado? glória, recebo. Acho que eu Estamos nativa. Tão nativa, né? Estamos nativos. Meus amores, eu quero agradecer vocês por esse momento muito especial, esse momento ímpar. Muito obrigado. Desculpa atrapalhar a noite de vocês aí, como nessa noite. Toda hora também, né? É um prazer muito grande ter vocês aqui, poder compartilhar um pouco da experiência de vida de vocês, da família, da casa e tal. Muito obrigado mesmo, que Deus abençoe vocês. Tá faltando vocês fazerem agora, abrirem um podcast, cara. Empreende Post lá, já tem. Não me fala, não. Nós queremos muito mais no Stop do Amor, né? Chama a gente pra participar, a gente vai gostar. Chama a gente para investir, que a gente também investe. Ó, a gente manda sair para um podcast aqui no Catarina, a gente faz parceria. A gente tava pensando assim, poxa, podia ter feito isso presencial, é tão pertinho, né? Foi tão pertinho, podia ter feito junto isso. Com direito a um sushi, ele comprou um sushi que tá aqui do lado esperando, ó. Esse é o nosso sonho, é um dos nossos sonhos. Em breve. A expectativa para o ano que vem é imensa, né? Porque Deus já faz a nossa vida, né? A gente deixa na mão dele e eu confio, espero e deixa acontecer. Amém, gente. Muito bom. Vou deixar a última palavrinha aí agora para quem quiser empreender. Você que é casal. O medo vai existir, né? Mas o medo vai existir e a insegurança você vai ter. Só que aquilo que não te para tem que te impulsionar. É você ter fé, planejar e executar. Eu acho que o empreendedorismo é isso. É a insegurança de não saber quanto se ganha, mas é a certeza de ter uma qualidade de vida excelente. Dinheiro não é tudo. Dinheiro, ele só vai te trazer conforto. Ter conforto é bom, mas ter muito dinheiro às vezes nem é tudo. Às vezes você tem um dinheiro, mas você não tem a saúde da filha que você ama. Então o dinheiro ele não traz felicidade. O dinheiro ele traz conforto e ponto. Quer empreender? Planeje-se e execute, mas tenha fé, porque a hora o medo vai bater. A insegurança vai vir. Todo mês bate o medo. Sabe que eu vou pagar as contas esse mês? Mas a certeza que Deus é grande, que Deus vai fazer muito mais daquilo que você pensa, almeja e imagina. Filosofou ele, Amém. agora virou filósofo ele. Viu? Arrasou, finalizou com chave de ouro. Foi forte. O tesouro a gente guarda para o final. É verdade. Melhor no final, né? Melhor no final.
Mas é isso, muito obrigada. É isso, gente. Eu vou precisar contar um pouquinho da história de vocês. É bom que depois, quando a gente termina as entrevistas, as lives, a gente sempre recebe feedback do pessoal, falando que foi muito legal, né, que foi muito bom. E eu tenho certeza que não vai ser diferente para de vocês. Com certeza não. A história de vocês foi muito interessante. A gente espera, assim, a gente não tem medo de falar, assim, do que aconteceu com a gente, né, por conta exatamente de ver as pessoas crescendo. Eu falo até para assim, eu queria muito ver até os meninos que trabalham com a gente melhores do que a gente, né, porque um bom líder, ele não tem medo do seu funcionário, do seu liderado crescer, ele tem medo de não ser alguém, né, de não passar alguma coisa que ele sabe, mas geralmente ele passa o que sabe, a pessoa aprende mais e ainda fica melhor do que você. Então, o nosso desejo é esse, é que as pessoas fiquem melhores do que a gente. Que o que é nosso, o que é dele. Né? O medo que a gente sempre tinha era isso. Tipo assim, abrir um açaí do lado da gente. Meu Deus, eu vou falir. Não, o que é seu é seu. Se fosse assim, shopping não ganhava, ninguém ganhava dinheiro, né? Que a loja uma trepada na outra. É isso que a gente fala. Então, é isso aí. Então, assim, não pode ter medo de... Porque o que Deus tiver reservado para você é seu e não tem ninguém que vai botar a mão e vai pegar. E eu falo sempre, Ale, o que a gente sabe, o que a gente aprende, eu costumo não guardar. Eu sempre converso com muitos empresários e amigos e sempre passo um pouco da minha experiência. Porque a gente tem um que, há mais de 2.000 anos atrás, ele veio e deixou um legado, né? Que é lembrado até hoje, que foi Jesus. Mais do que os milagres, mais do que tudo, Jesus veio e deixou um legado. Então, eu acho que é isso que a gente, como servos de Deus e pessoas tementes a Jesus, devemos fazer. Deixar um legado na terra, que é o mesmo legado que Jesus veio e deixou. Amém. Gente, obrigada, tá? Esse não foi mais forte ainda, hein? Esse não foi mais forte, que absurdo esse sinal, que absurdo. Meus amores, mais uma vez, muito obrigado, que Deus abençoe vocês, seus caminhos, seus Desculpa que eu falo muito. Amém. Nada. Ainda mais em casa, sem falar com ninguém, só com as crianças. Estou com umas 7.000 palavras por dia acumulado em um mês. Deise sabe disso, né, Deise? Quantas palavras a mulher fala por dia na faixa de 7.000? Muitas. São muitas. Gente, que agora eu vou pensar. Achei que era internet cansada na boceta aqui. Deixa eu te contar como foi o dia. Falou o dia inteiro, né? O cliente, tudo. Melhor nem comentar. Tem dia que ele tá assim também. Eu quero falar e não quer me ouvir, não. É o drama das mulheres. É, normal. Mas não dá, gente. Fiquem com Deus. Vocês também, gente. Muito obrigada. Tá? Até a próxima. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau. Tá. Tchau, beijo.